Abra no Salmo, no capítulo 8. Quero ler com você 4 versículos. Vamos ler do verso 4 até ao 7. Até ao 8. Vamos ler esse texto da palavra de Deus. E tenho certeza que o Espírito Santo vai falar ao seu coração. Vamos ler então Salmo 8:4. Que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, o fizeste um pouco menor do que Deus, em outra versão, um pouco menor do que anjos, e de glória e de honra o coroaste. Tu deste ao homem domínio sobre as obras das tuas mãos. Tudo puseste debaixo dos seus pés. Todas as ovelhas e bois do campo, assim como todos os outros animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que passa pelas veredas dos mares, o Senhor colocou, o Senhor entregou ao homem. Quando eu leio esse capítulo, esta poesia, esta oração do rei Davi, eu paro para pensar na dimensão do poder de Deus, porque ele começa falando sobre a dimensão de Deus, a grandiosidade de Deus. E aqui ele revela como o homem foi criado e para que o homem foi criado. Então eu queria falar sobre identidade. E o tema da minha mensagem nessa noite é o resgate da nossa identidade. A pior coisa para o ser humano é não saber quem ele é. Você imagina para um filho adotivo que cresceu, chegou à maioridade, seus pais adotivos nunca revelaram a sua origem, nunca lhe disseram quem são os seus pais biológicos, de que família ele veio. Eu não sei, mas eu acho que se eu fosse um filho adotivo e fosse descobrir que sou adotivo aos meus 25 anos de idade, eu iria com certeza fazer de tudo para descobrir a minha origem, para saber quem sou eu, quem são meus pais biológicos, de que família eu venho, de que história eu venho, qual é a minha genealogia. Você entende? Eu acho que qualquer ser humano vive isso. Até porque eu vejo, às vezes, nas redes sociais, ou em um programa de televisão, você já viu também, pessoas procurando seus pais. Que deve ser terrível você não saber quem é você. Então, o texto aqui, o profeta Davi, que está sendo profeta aqui, falando sobre essa grandiosidade de Deus e falando da importância do ser humano dentro desse projeto de construção, de criação, da parte do Deus Todo-Poderoso. Ele diz, dentro de tudo isso, que é o homem, para que dele te lembres. Em outras palavras, qual a importância de um ser tão pequeno, um ser humano tão micro? Qual é a importância de um ser que um Deus todo-poderoso, grandioso, se importa com esse homem, que é o homem
diante de toda a grandiosidade de Deus para que Deus se importe com ele. Você já se perguntou isso? Você já parou alguma vez para você pensar e dizer: quem sou eu para Deus se importar comigo? Para Deus me amar tanto? Para Deus ter que mandar seu filho por mim? E para Deus fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que Deus fez? E Davi continua: e quem é o filho do homem para que o visites? Quer dizer, quem sou eu? Quem é você? E mesmo assim Deus faz visita na sua vida, visita a sua casa, visita a sua vida, todos os dias. Você entende? Você imagina hoje qual é a maior personalidade e a maior autoridade dessa nação? Se aparecesse na sua casa, batesse na sua porta e falasse para você assim: hoje eu vim aqui tomar café com você, como é que você se importaria? O que você diria? Qual a sua reação? Como é que você se sentiria nesse grau de importância? Pois o salmista está dizendo isso: quem é o filho do homem para que tu o visites? Para que seja visitado. Contudo, diz aqui, um pouquinho menor do que os anjos, ou do que Deus, esse ser foi feito, mas mesmo assim, de honra e de glória o Senhor o coroa. Quer dizer, apesar de tudo, Deus lhe deu uma capacidade um pouquinho menor do que ele, e te preparou para ser coroado com honra e com glória por onde você for. E ele diz: e o Senhor deu domínio para esse homem sobre todo ser vivente, tanto da terra, do campo, dos céus, do mar. Quer dizer, foi dado uma autoridade a esse ser, que sou eu e você, para governar a terra. Agora eu gostaria de entrar um pouquinho mais naquilo que eu gostaria de passar para você nessa noite, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Quem você é? De acordo com esse texto da Bíblia, diante dos olhos de Deus, e como você foi preparado para encarar o mundo, para viver nessa atmosfera que você está vivendo aqui. E sabe o que eu vejo? A grande maioria daqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus, desse ser a quem o salmista está se referindo, que sou eu e você, fomos feitos um pouquinho menor do que Deus, um pouquinho menor em poder e em autoridade do que os anjos, mas fomos coroados de honra e de glória, que foi feito para dominar a terra, para governar a terra. Mas muitas vezes, sabe o que eu vejo? Eu vejo esse ser, descrito na Bíblia, com toda essa potência e capacidade, mas que está vivendo como um verdadeiro maldito, miserável, desgraçado, diminuto na terra, porque não entendeu a sua verdadeira identidade. Entende? Por isso que o texto de hoje a palavra de hoje é o resgate da nossa identidade. Porque muitas vezes vivemos tão inferior, tão diminuto, tão escravo de coisas, quando fomos criados para governar, fomos criados para ter autoridade, para dominar, e somos escravos. Você entendeu? Como as pessoas são escravas? Elas são escravas dos seus vícios, elas são escravas das suas próprias vontades, elas são escravas da sua própria emoção, dos seus próprios desejos, muitas vezes carnais. Elas não conseguem superar, porque elas não entenderam a sua real identidade. Fala aí para o seu vizinho, diga: quem não conhece a sua identidade, não conhece a sua capacidade. Entendeu?
Se você não conhece a sua real identidade em Cristo Jesus, em Deus, você não sabe do que você é capaz. Está entendendo? E eu vejo as pessoas vivendo isso. Então, elas não sabem o que elas podem fazer, o que elas podem operar. E o salmista está dizendo que é hora de resgatar isso, porque fomos feitos um pouquinho menor em poder, em autoridade do que os anjos. Amém? Então vejo a necessidade urgente do resgate da nossa real identidade em Deus. É hora da igreja resgatar sua identidade. É hora do cristão resgatar sua identidade. Sabe por quê? Porque hoje vivemos um contexto de confusão de quem verdadeiramente somos. As pessoas nem se definiram ainda, por falta de entendimento, por falta de uma entrega total e absoluta. Então precisamos resgatar essa identidade, amém? Quando se fala de identidade, e de acordo com o texto, para que fomos criados, precisamos saber e entender para que fomos criados, mas fazer um paralelo com o que nos tornamos. Você já se perguntou? Para que você foi criado? Mas fazer um paralelo com a sua real situação hoje e definir no que você se tornou. Você entendeu? Quem eu sou, originalmente falando, dentro do projeto do plano de Deus, mas em que eu tenho me tornado. O que eu tenho feito da minha vida, o que eu estou fazendo hoje com a minha vida, está de acordo com o meu propósito da criação? Não sei se você está conseguindo me entender. Amém? O que eu estou vivendo hoje está de acordo. O que eu estou vivendo hoje é a cópia exata do que Deus planejou e criou para a minha vida, ou eu estou sendo uma cópia pirata, barato, da minha imagem, da semelhança de Deus. Estou vivendo uma imagem, uma identidade completamente falsificada, plastificada, que não é original. Vivo de acordo com a conduta dos outros, ou porque eu copiei padrões, copiei pessoas, mas não vivi o que Deus planejou para a minha vida. Isso é arriscado. Vivemos como coadjuvantes na vida e nunca sermos os verdadeiros autores da nossa história. Você está entendendo? Você não é o principal. Você é sempre um co-participante. E a Bíblia diz que Deus nos fez para governarmos. Então, quem não conhece a sua identidade pode viver um personagem coadjuvante a vida inteira, porque não entendeu para que veio ao mundo. E a palavra está dizendo que precisamos entender, descobrir. O salmista descobriu. Ele disse: eu fui feito um pouquinho menor. Deus me deu capacidade e autoridade. Então é hora de viver o que Deus verdadeiramente levantou para a minha vida. Amém, queridos? Sabe o que eu vejo hoje? Uma geração plastificada. Quando eu falo plastificada, porque é uma das versões de mundo, de sistema. Todas as vezes que a Bíblia se refere a mundo, ela vai se referir ao sistema. E hoje nós temos vários sistemas que definem o mundo. E um destes sistemas se chama plastificação.
É o mundo plastificado. Qual é o mundo plastificado? É aquele onde as pessoas mudam completamente. Elas deixam de ser um personagem real para viver uma plasticidade. Elas são plastificadas. Então, isso é chamado de mundo plastificado. E ela deixa de viver a sua verdadeira e real identidade. Você entendeu? Só que nós trazemos isso para o mundo espiritual também. Plastificamos uma fé, plastificamos uma crença, plastificamos valores espirituais, plastificamos um estilo de adoração que copiamos dos outros, mas não somos autênticos. Quem está entendendo? Amém? Vivemos um mundo plástico, o mundo da imitação. Isto é não viver a sua real identidade em Cristo Jesus. Mas o salmista está dizendo que é o homem para que dele te lembres. Quem é o filho do homem para que o visites? Um pouquinho menor do que os anjos foram feitos. E o Senhor os coroou de honra e de glória. E lhes deu poder para dominar sobre a criação, sobre tanto o mundo invisível, mundo visível, o mundo vegetal, o mundo mineral, o mundo animal. Mas que nível de autoridade temos verdadeiramente influenciado? Se olhamos muitas vezes para o ser humano e os vemos como manipulado, o vemos sendo escravo de muitas coisas, inclusive de suas próprias ideias, dos seus próprios pensamentos. Amém? Deixamos de ser os protagonistas da história que Deus criou para nós, da identidade que Deus criou para nós, da unção e da autoridade que Deus nos deu para vivermos coadjuvantes de outros, de outras ideias, de outras visões, de outros valores e até de outro cristianismo que não é o que Jesus deixou para nós. Temos que pensar nessas coisas. Amém? Uma pessoa que não conhece a sua identidade pode viver a vida inteira a identidade dos outros. Eu estava assistindo, acho que semana passada, assistindo o Altas Horas. Serginho Grosman. E aquela atriz, Suzana Vieira, estava lá. A Suzana Vieira. E, na verdade, ela não estava ao vivo, ela estava pela tela. E a entrevista com ela contou uma história que eu fiquei, caramba, uma grande atriz, eu sou muito admirador da Suzana Vieira pelo talento que ela tem de interpretar, né? Ela é uma pessoa assim, muito, muito carismática. E ela revelou uma coisa, ela disse, quero dizer aqui para vocês que o meu nome verdadeiro não é Suzana Vieira. Eu sou Vieira, mas eu não sou a Suzana. A Suzana é minha irmã. Ela disse, o nome dela é Sônia, né? Ela disse, a minha irmã é a Suzana. Só que eu sempre amei o nome Suzana, eu queria o nome da minha irmã. E quando eu fiz a minha inscrição para atriz, eu precisava de um nome artístico. E já havia uma Sônia, que acho que era Sônia Braga, outros nomes. E alguém falou assim, qual é o teu outro nome para a gente colocar aqui? Ela disse, não, põe Suzana, o nome da minha irmã. E depois ela falou com a Suzana obviamente autorizou. Mas ela já vive a história da irmã, a identidade da irmã, há não sei quantos anos de carreira. E hoje ela nem pode mudar mais, porque hoje ela é a Suzana Vieira. Mas eu fiquei pensando, quantas pessoas vivem esse personagem com uma identidade alheia,
Porque não assumiram a sua identidade. Vocês estão entendendo? Vive o nome dos outros, a história dos outros. Porque não assumiu a sua verdadeira identidade. E eu vejo isso em Cristo, na vida espiritual. As pessoas são mendigas da fé. As pessoas são pobres e terrivelmente miseráveis muitas vezes. As pessoas são pecadoras, elas são escravas de alguma coisa, de um vício. Porque elas não entenderam, e o salmista está dizendo que fomos feitos um pouco menor do que os anjos. Podemos dominar sobre os reinos existentes, do vegetal, do animal, do mineral. Podemos dominar sobre as coisas. Temos autoridade de governo para dominar. Mas por falta de assumirmos esta autoridade, esta identidade real, nós vivemos personagens errados. Quantos estão entendendo isso? Aí nós vemos pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, mendigando na fé. Porque não sabem para que foram construídos, para que foram criados, melhor dizendo. Vocês estão entendendo? Então, quem não conhece a sua identidade, vai viver confuso a vida toda, ou é facilmente enganado. É fácil de ficar ou de ser confundido quando você não sabe quem é você. Então a primeira coisa, você tem que descobrir a sua origem. Porque se você não sabe a sua origem, certamente você não conhecerá o caminho do seu destino. É importante você entender. Quando você volta para Deus, quando você sabe que Deus é a tua origem, então você sabe para onde vai. Você sabe para onde está caminhando, sim ou não? E quando você sabe disso, nada te confunde. Nada. E nada substitui o teu dever para com Deus. Nada substitui os valores espirituais na sua vida. Nada toma a sua posição. Você é filho, você é autoridade, você exerce a capacidade que Deus te deu, o chamado que Deus te deu para viver, porque você descobriu sua identidade. Glória a Deus. Quando você não sabe a sua identidade, é fácil de você ser confundido. É fácil de alguém chegar para você e dar uma ideia que não é. Você entendeu? Quantos já assistiram aquele desenho animado do Rei Leão? O 2, o Reino de Simba. Já assistiu? Então, há aquele acidente provocado pelo irmão, né, do rei, que era na verdade era uma conspiração para tomar o poder, e pega um menino, uma criança leão, e coloca a culpa, aquele sentimento de culpa da morte do pai, e diz: foge, vai embora. E o leãozinho, o filhote de leão, esse é um, pega aquele filhote de leão e ele vai embora para a savana, já viu? Aí ele encontra dois amigos, um porco e um suricata, o Simão e o Pumba, Ratuna Matata. Timão, Simão, não é Simão não? Timão e Pumba. Aí o que acontece? Os dois amigos espertos, experientes, dizem: ele é um leão. O outro diz: ele ainda é um bebê leão. Então, já que ele é um bebê leão, dá para a gente trabalhar ele. Vamos colocá-lo, porque é bom a gente ter um amigo leão, né? Porque senão ele cresce e vai comer a gente. Então, vamos trabalhar a mente dele. Vamos dar uma nova identidade para ele. Vamos ensiná-lo a comer larvas. Não é assim? Então ele cresce comendo larvas. Ele cresce em tamanho de leão, figura de leão, mas não tem a identidade de leão.
Aí ele tem comportamentos do porco e do suricata. Ele tem atitudes iguais, se alimenta igual. Porque ele foge de uma realidade. Até que vem um macaco, dá uma cacetada na cabeça dele, mas é um sacerdote, que foi o que ungiu ele desde pequenininho. Deu uma marretada na cabeça, ele dá uma despertada, e ele diz quem de verdade ele é. Então há um resgate de identidade. É claro que ele não come os seus amigos, mas ele retoma o poder do seu reino. O que eu quero dizer para você, toda pessoa que não sabe quem é muito fácil de ser enganado na sua identidade. E a nossa geração de filhos de Deus, de cristãos, tem sido enganado na sua identidade. Qualquer ideologia, ou qualquer ideologista, é muito fácil de perturbar e enganar filhos de Deus. Entende? Porque não entendem, porque não descobriram a sua origem. Não sabem que têm autoridade sobre muitas coisas. Então hoje nós vivemos a era da ideologia. Qualquer um que sabe que a gente não sabe quem somos, que não sabemos quem somos, é muito fácil vir para nós e tentar colocar uma confusão e uma identidade que não é original e verdadeira. Aí nós vemos as pessoas descambando para o mundo errado, porque não entenderam quem elas são em Deus. Mas eu quero dizer para você que há um espírito de novo soprando sobre a vida da igreja, dos cristãos, dessa geração, e Deus dizendo, eu vou resgatar a identidade dos meus filhos, e eu espero em nome de Jesus, que você esteja incluso nisso. Amém? Você entende isso? Então é hora de resgate. É hora de você saber quem você é. Para que você foi criado. É hora de você saber qual é a tua posição em Cristo. Que você está em posição de autoridade. Vença o que te vence, vença o que te escraviza. Seja senhor daquilo que te escraviza hoje. Tem gente que é escravo de coisas simples. Sabe por quê? Porque eu olho para a vida das pessoas. E eu tenho certeza que Deus também olha para a nossa vida. E vê como é que nós procedemos. Como estamos vivendo. Sabe por quê? Porque você é o que você crê. Você é o que você crê. Aí eu te pergunto, o que você crê? Qual é a crença que está dentro de você? Ou quais as crenças que estão dentro de você? Você é o que você crê. Você é o que você declara. Quais são as suas declarações? O que você declara todo dia? Pois o que sai de você determina seu ambiente. Seja ele emocional, espiritual, financeiro, familiar, seja ele em que nível for. Você é suas ações. Você não é apenas seus pensamentos e nem os seus sentimentos. Você é suas atitudes. Vocês estão entendendo? Você é filho de Deus, você age como filho de Deus. Entende? Filho de Deus tem o Espírito Santo, filho de Deus procura a casa de Deus, filho de Deus ora, filho de Deus lê a Bíblia, filho de Deus se alimenta de Deus, filho de Deus consulta o Pai todos os dias, sim ou não? Filho de Deus anda debaixo da direção de Deus. Glória a Deus. Filho de Deus procura o contato com o Pai. Filho de Deus não anda sem a direção do Pai. Filho de Deus tem relacionamento com o Pai todo dia. Filho de Deus quer estar perto do seu Pai a cada dia, a cada instante. Filho de Deus faz perguntas para Deus. Filho de Deus leva seus questionamentos também para Deus.
Filho de Deus leva as suas necessidades para Deus, mas também leva a sua gratidão pela bênção, por reconhecer que tudo que é, ou tudo que Deus faz, é uma recompensa. Aí a pergunta é: nós somos gratos? Você sabe quem você é e está vivendo isso intensamente? Porque, como eu disse, quem não conhece a sua origem não sabe o caminho do seu destino. Não sabe o que fazer. Não sabe. E é por isso que não sabe conduzir sua casa, não sabe conduzir sua família, não sabe conduzir suas finanças, não sabe conduzir sua vida espiritual, sua vida emocional, porque não conhece. Sim ou não? Então é muito importante você entender isso. Você sabe quem você é. É importante entendermos uma coisa: só funcionamos adequadamente. Fala isso aí para o seu vizinho. Diga: só funcionamos adequadamente quando estamos ligados e quando somos abastecidos pela fonte que nos gerou. Você entendeu isso? Você só funciona adequadamente na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida familiar, naquelas áreas que são oriundas, que são próprias do ser humano. Você só funciona bem quando você está ligado, conectado à sua fonte que te gerou. O que eu quero dizer com isso? Você só funciona bem se você estiver ligado à fonte que te gerou. Qual é a fonte que te gerou? Deus? Sim ou não? Deus? Então o que nós estamos vivendo hoje? Um tempo de resgate. Deus está nos devolvendo, nos levando de volta, dizendo quem você é. Vai te olhar no espelho. Você não é um reflexo dessa imagem. Existe um teor muito maior, que talvez esteja até mesmo escondido dentro de você, porque ele é espiritual, e você precisa enxergar, para você saber quem você é. Amém ou não? Você já parou para pensar? Fomos criados um pouco menor do que anjos? Você já parou para pensar que nós fomos levantados para governar, para termos domínio? Aí eu te pergunto: o que você tem governado? Porque tem gente que vai dizer assim: eu não governo bem nem minha casa, eu não governo nem meu casamento, eu não governo nem minhas finanças, eu não governo nem o dinheiro que eu ganho o mês inteiro que eu trabalho, eu não governo nem a minha fé, não governo nada, eu não governo nem as minhas emoções, não tenho controle nem pelas minhas emoções, não tenho controle nem nos meus sentimentos, sou muito roubado. De vez em quando eu me percebo, eu estou enredado, eu estou preso pelos meus sentimentos, pelos meus desejos, pelos meus pensamentos, pela minha alma deformada, doente. Muitas vezes eu me deixo levar. Então é hora de descobrir quem você é em Cristo, em Deus. Amém? Para você saber que você não nasceu para ser refém de nada. Você nasceu para ser governante. Quando você lê Gênesis 1, verso 28, você vai ver, o Senhor diz: crescei e multiplicai-vos, povoai a terra, enchei, dominai sobre toda a criação. Não é isso? E o que temos feito com isso? Se a gente não domina, às vezes, a nossa própria língua,
E pastor, não consigo nem segurar minha língua. Antes de falar, morda a língua. É melhor você sentir a dor da mordida. Eu tenho um problema sério. De vez em quando, pelo menos de 10 em 10 dias, lá eu estou mordendo minha língua. Ou eu falo muito, falo o que não deveria, mas de vez em quando aquele sai, Jesus, já foi. Mas é melhor você sentir a dor de ter mordido sua língua do que falar algo que esteja descontrolado dentro de você. Você está entendendo? Deus nos deu a capacidade para governar. Eu vejo que aquilo que era para governar, hoje é escravo de muita coisa. Porque não descobriu, não entendeu quem de fato é em Cristo. Amém, querido? Aí a gente pergunta, por que você não está vivendo? E normalmente nós temos desculpas. O ser humano viveu, se especializou em desculpas. Aliás, alguém já disse, aliás, quem falou isso foi Benjamin Franklin, um dos presidentes dos Estados Unidos. Ele disse: toda pessoa que é muito boa em dar desculpas, quase sempre não é boa em mais nada. Nós vivemos dando desculpa para Deus, vivemos dando desculpa para os outros, para os nossos pastores, para os nossos apóstolos, para os nossos líderes, porque não crescemos, porque não rompemos, porque não avançamos. Vivemos dando desculpa para Deus: não tenho tempo, não tenho hora, não tenho momento, não aprendi, não tenho o suficiente. Vivemos e nos tornamos especialistas nas desculpas. Ou somos negligentes. A nossa negligência, que é a nossa negligência? É aquela capacidade que nós temos de não funcionar, de não fazer e não assumir o papel para o qual nós fomos chamados. Está entendendo? Negligenciamos nosso dever, nossas obrigações, porque muitas vezes as desculpas se tornaram tão poderosas em nossas vidas que negligenciamos as nossas obrigações e os nossos deveres. Entende? E não rompemos. E quando perguntamos para a vida de uma pessoa, para uma pessoa que está vivendo um contexto de vida, um contexto social, às vezes espiritual, às vezes ministerial, que não rompe, fazemos algumas perguntas a ela sobre suas obrigações espirituais, seus deveres espirituais. Como é que está a sua vida de oração? Ela está bem? Está em dia? Como é que está a sua vida de oração? Ela está em dia? Aí vem as desculpas. Como é que está a sua vida financeira? Para com Deus, seus deveres para com Deus e os seus deveres para com o homem, está ok? Aí vem as desculpas. Tudo isso é ausência de uma verdadeira identidade. Porque quando você sabe quem você é, você não usa desculpas e nem negligencia o seu chamado. Entendeu? Você simplesmente funciona. Você faz, você age. Amém ou não? E dentro desse contexto ainda, tem uma coisa que eu anotei aqui, que é exatamente o nosso descaso com relação ao propósito da nossa existência. Você sabia que tem muita gente que está nem aí? Estou nem aí para o propósito para o qual eu
fui criado. Você entendeu? Nós fomos criados um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra fomos coroados. Sabe o que é glória e honra? A glória não é a Shekinah. Essa glória aqui é um prêmio que Deus dá para os seus filhos, para que diante do sistema, do mundo, os seus filhos se tornam pessoas abençoadas por onde passam. O mundo olha para o casamento daquela pessoa que é crente e diz: que casamento, que família. Isso é glória. Olha para aquele empresário que é fiel, que prospera, que Deus abençoa. E alguns empresários estão quebrados e olham para ele e diz: qual é o segredo da sua prosperidade, da sua bênção? E ele diz: é Deus, é a minha lealdade, é a minha fidelidade para com Deus. Isso é glória, entende? É aquele funcionário que entra para a empresa, ele ganha prêmios, ele é honrado, o seu patrão gosta dele, está sempre abençoando, e os outros dizem: o que há com esse cara? Ele é puxa-saco? Não, ele é fiel a Deus, ele honra a Deus, e por isso Deus o coroa de glória. Por onde vai? E de honra. Onde ele vai, ele é honrado. Mas eu vejo uma geração que não glorifica a Deus, porque não tem caráter e não tem vida para ter direito a ser glorificado por Deus. Isso é triste, né? Uma geração que desonra mais do que honra. Como é que vai ganhar honra? Como é que vai ser honrado por Deus? Vocês estão entendendo? Nós desonramos a Deus com as nossas ações, ou o honramos com as nossas atitudes. Quando você peca, quando você cede a um pecado, você desonra a Deus. Está entendendo? Quando você viola códigos espirituais, quando você quebra princípios, você está desonrando a Deus. Como é que Deus vai te coroar de honra diante do sistema? Quando não conhecemos a nossa identidade, nós cometemos essas falhas. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, resgate a sua identidade. Prove para Deus quem você é. Prove para Deus que você foi feito um pouquinho menor do que os anjos. Prove para Deus que você tem autoridade sobre os reinos animal, vegetal, mineral. Prove para Deus que você é confiável, que você é digno de honra e de glória por onde você passar. Amém? Vamos ficar de pé.